Fala galera! Bom, iniciando mais uma aula aqui no canal Missão Excel e na aula de hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre a validação de dados. Essa é uma ferramenta muito útil quando a gente precisa limitar o que o usuário pode ou não digitar dentro da nossa planilha. E isso evita que sejam inseridas informações erradas, beleza? Então, nós vamos ver alguns tipos e algumas variações que a gente pode ter e aplicar dentro da nossa planilha, beleza? Então, vamos direto para a prática. Aqui eu tenho uma planilha onde eu tenho a cidade de onde tem as minhas lojas, a região, data, código, produto, o valor do produto, a quantidade vendida, o valor da venda e o código do cliente, beleza? Então, nós vamos limitar algumas informações aqui. Por exemplo, no campo de data, só pode ser inserido uma data, né? Então, eu não quero que a pessoa venha aqui e coloque o número 5, por exemplo. Eu não quero permitir que esse tipo de dado seja inserido. Então, com a validação de dados, eu posso limitar que ele insira apenas datas. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa é selecionar todo o intervalo onde vou ter as datas. Então, seleciono o Shift e vou descendo aqui um pouquinho, até a última informação. Agora, nós vamos aqui na guia Dados, beleza? Na guia Dados, nós temos a área Ferramentas de Dados e vamos em Validação de Dados. Ele vai abrir essa janela aqui para a gente. Então, aqui a gente consegue mexer nas nossas informações. Então, no caso, por padrão, o Excel deixa essa área de permitir como qualquer valor, ou seja, texto, número, valor em dinheiro e assim por diante. Só que eu não quero qualquer valor. Então, eu posso clicar aqui nessa seta e veja que ele me dá algumas opções, como número inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento do texto e algumas opções personalizadas. No nosso caso, eu vou colocar data, certo? E aqui dentro de data, veja que ele me dá mais algumas opções. Por exemplo, está entre, ou seja, está entre uma data e outra. Eu consigo limitar. Ou, por exemplo, não está entre ou é igual a, então vai ser uma data específica, beleza? Então, eu consigo limitar de acordo com a minha necessidade. Então, vamos supor que essa planilha é de um relatório de vendas apenas do ano de 2020. Então, eu posso colocar aqui, ó, é maior do que, certo? E aqui eu coloco a data de início. Então, eu vou colocar 31/12/2019. Ou seja, porque ele só vai aceitar informações a partir de 1º de janeiro de 2020, beleza? Clique em OK. E aqui, aparentemente, ele não mudou nada. Mas, na hora de eu inserir uma informação, olha só, vou colocar o número 5. Veja que ele me aparece uma mensagem de erro, que este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para a célula. Só que veja que não é uma mensagem muito interessante para o usuário. Ele pode não entender essa mensagem. Então, o que a gente pode fazer nesse caso é formatar essa mensagem para que ela seja um pouco mais amigável, beleza? Então, como que a gente faz isso? Eu vou clicar em cancelar, vou selecionar os dados novamente, aqui, e vou voltar aqui em validação de dados, beleza? E aqui a validação já está feita, eu vou mexer no alerta de erro, que é essa terceira aba aqui, ó, alerta de erro. Aqui eu consigo ver as informações, formatar a mensagem que vai aparecer para mim. Então, como título, eu posso colocar, por exemplo, atenção usuário. E aqui em mensagem de erro eu posso colocar, insira uma data no ano de 2020, certo? Vou clicar em OK. E veja agora, quando eu colocar o número 5 novamente. Atenção usuário, insira uma data no ano de 2020. Cancelar. Então, tem que inserir, por exemplo, 20/5/2020. Opa! 20/5/2020. E veja que ele aparece normalmente aqui para a gente, beleza? Se eu tentar colocar uma data do ano de 2019, por exemplo, 5/5/2019, veja que ele me dá um erro também. Então, a partir desse momento, ele só aceita a data de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro.
beleza? Ou mais, porque eu coloquei como data de início o ano de 2020, beleza? Então, você quando for fazer aí, dá uma brincada, dá uma olhada nas opções que você tem, que aí você vai conseguir ver todas as opções, beleza? Então, esse aqui a gente já viu, a gente limitou esse aqui ao campo de data e colocamos uma mensagem também. Vamos para o próximo. Aqui vai ser a informação de código do produto. Então, vamos supor que o código vai estar sempre entre 1 e 10, certo? Então, eu quero limitar para o usuário poder colocar de 1, 2, 3 até o número 10 no máximo. Com a validação de dados, eu também consigo fazer isso. Vamos ver a maneira correta. Eu vou selecionar do primeiro até a última informação. Vou novamente em validação de dados. E agora, aqui em configurações, certo? Tem que ser sempre nessa área. Eu não vou permitir qualquer valor. Eu vou permitir apenas número inteiro. E aqui em dados já está entre. E mínimo eu posso colocar 1 e máximo 10. Clico em OK. E veja agora que eu insiro o número 5, não me dá nenhum erro. Número 10, também não. Mas se eu colocar o número 12, por exemplo, ele já me dá uma mensagem de erro. E aqui, novamente, seria interessante a gente inserir uma mensagem para o usuário, beleza? Então, aqui, número inteiro. Agora, produto. Os produtos da minha loja são esses daqui, ó. Eu já deixei listados. Notebook, HD, placa de som e mais alguns aqui. Então, o que eu quero fazer é criar uma lista para que o usuário consiga acessar e simplesmente selecionar o produto necessário que ele deseja, certo? Então, nós vamos usar outra opção da validação de dados. Então, nós vamos aqui em validação de dados e em permitir, dessa vez, nós vamos usar a opção lista. Clico em lista e aqui nós temos que colocar fonte. Fonte vai ser justamente os produtos. A gente tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é eu digitando as informações. Então, eu posso colocar aqui notebook, ponto e vírgula, HD 1 tera. E aqui você não coloca aspas, nem dá espaço, nem nada. Só colocar a informação e separa por ponto e vírgula, beleza? Vou colocar só essas duas por enquanto e vou clicar em OK. E veja que depois que eu clico em OK, eu tenho essa setinha aqui para baixo. Então, clico sobre ela e consigo escolher o produto que eu quero. Beleza? Então, super simples. Só que tem outra maneira ainda melhor de eu fazer isso. Como eu tenho os produtos listados aqui, eu posso selecioná-los para inserir na minha lista, que é ainda mais simples. Então, novamente, validação de dados, já está na opção lista. Eu vou apagar esses dados que a gente colocou aqui, que a gente digitou, e agora eu vou clicar nessa setinha para cima, beleza? Cliquei, ele vai perguntar onde que está a minha fonte, onde estão as informações. No nosso caso, estão aqui. Então, eu clico e arrasto. Simplesmente assim, beleza? Selecionei todos os produtos e dou Enter 2 vezes. A partir de agora, eu consigo vir aqui e selecionar o produto que eu quero. Simples. Então, super útil e muito simples de fazer. E aí uma coisa interessante é o seguinte, eu posso tanto selecionar aqui, quanto eu posso digitar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e digitar teclado. E veja que ele aceitou normalmente. O problema é se eu tentar digitar algo que não está na minha lista. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui mouse, certo? Vou dar Enter e ele me dá uma mensagem de erro, beleza? Então, mesmo sendo a lista, ele me limita as informações. Então, se eu quiser adicionar um novo produto, eu tenho que novamente ir em validação de dados e selecionar a minha fonte de informações novamente, beleza? Cancelar. Então, aqui informação de lista. Agora, nós vamos aqui para o valor do produto. Em valor do produto, veja que eu já tenho todas as minhas células com as informações. Mas eu quero limitar que o valor sempre vai ficar entre 1 e 5 mil reais. Eu nunca vou ter um valor acima desse número. Então, mesmo com as informações já inseridas na minha tabela, ainda assim eu consigo inserir a validação de dados. Vamos fazer um teste. Eu vou vir nesse primeiro produto, que está R$ 2.500, e vou colocar o valor de 6 mil. Veja que ele aceitou normalmente. Vou voltar para 2.500, certo? E está lá.
Agora, eu vou fazer uma validação de dados para todas as células e limitar o valor para R$ 5.000. Então, venho aqui no primeiro, para me selecionar até a última informação, eu clico no Ctrl, Shift, seta para baixo. Veja que ele selecionou até a linha 27. E agora eu vou em Validação de dados e em Permitir eu vou selecionar número inteiro, certo? Em mínimo eu vou colocar o número 1 e em máximo 5.000. E vou dar OK. Beleza? Não mudou nada aparentemente. Mas se eu vir agora aqui no valor de 2.500 e colocar o valor de 6.000, veja que ele me dá uma mensagem de erro. Então, ele não me permite inserir este valor, certo? Então, agora eu posso cancelar. Então, galera, com essas informações, com a validação de dados, eu consigo limitar as informações que o usuário pode colocar. E uma última que eu quero mostrar para vocês aqui, que também é muito útil, é eu limitar o número de caracteres que eu vou ter em algum campo. Então, por exemplo, o CPF no Brasil ele tem 11 caracteres, certo? Então, se você tem um formulário de cadastro, por exemplo, que pede o CPF, você pode limitar a 11 caracteres, porque é o necessário para inserir aquela informação. Então, você evita que o usuário coloque um número a mais ou a menos, beleza? Nós vamos ver essa informação aqui em código do cliente. Veja que em todos os códigos nós temos 4 números, beleza? Em todos eles são 4. Então, eu quero limitar a esses 4 caracteres. Eu não quero que ele coloque nem a mais nem a menos. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vou selecionar do primeiro ao último, com Ctrl Shift seta para baixo. Vou vir em validação de dados. E, beleza, já tinha uma validação de dados aqui. Não. Beleza. Em permitir, eu vou clicar em comprimento do texto, beleza? Que é onde eu consigo limitar. E aqui eu posso colocar o mínimo e o máximo. Como no nosso caso é sempre 4 caracteres, eu vou colocar de mínimo 4 e o máximo eu também vou colocar 4. Clique em OK. E olha só, está aqui 15,48. Se eu tentar colocar 15 e o 4, veja que ele me dá um erro. Assim como se eu tentar colocar 5. Então, por exemplo, 15, 48 e o 7. Ele também me dá um erro. Então, nesse campo, a partir de agora, eu sempre vou ter que inserir 4 caracteres, beleza? Então, eu consigo limitar as informações e fazer com que o usuário não insira alguma informação errada, beleza? Bom, essa foi a aula de hoje. Tudo que você precisa saber sobre validação de dados. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo. Se tiver alguma sugestão de novas aulas, pode deixar nos comentários e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!